Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Eu tenho falado para vocês nos últimos vídeos sobre as penalidades disciplinares que são aplicadas aos servidores públicos quando estes cometem infrações disciplinares previstas nos seus estatutos, quer seja ele federal, estadual ou municipal. Eu estou falando para vocês tomando por base o Estatuto Federal, ou seja, a Lei Federal 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico único do servidor público federal, cujas normas são repetidas com, às vezes, pequenas mudanças, por ser uma base, nas leis estaduais e municipais que também tratam deste assunto. Nós já vimos nos outros vídeos que aos servidores que infringem a legislação municipal, que cometem infrações disciplinares, podem ser reprimidos com as penalidades disciplinares de advertência, de suspensão, de demissão, de destituição do cargo em comissão, da destituição da função comissionada. E falta ver, então, para encerrarmos esse ciclo de estudo, a última penalidade, que é a que trata da cassação de aposentadoria ou a disponibilidade do servidor público, tá certo? Esta previsão ela está contida no artigo 134 da Lei Federal 8.112 de 1990, que se encontra assim redigida, entre aspas, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo se ele tiver praticado na atividade fato punível com demissão e não estando prescrita a prática da infração disciplinar. Então aqui nós temos duas situações de cassação que a lei federal traz em seu bojo, no artigo 134. Cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade do inativo, porque quem está aposentado e quem está em disponibilidade não está na ativa, obviamente está inativo, tá certo? Muito bem, essa cassação desses dois institutos legais, aposentadoria e disponibilidade, nada mais é do que a extinção de caráter punitivo do vínculo de aposentadoria do servidor aposentado ou do vínculo de disponibilidade também do servidor em razão do cometimento de infração grave quando o servidor ainda estava na ativa. Essa penalidade, ela equivale àquela penalidade de demissão, só que ela não pode ser aplicada, e nem as outras, né, de suspensão, obviamente, mas aqui é típica da demissão, porque o servidor já está aposentado. Como é que eu vou demitir um servidor que já aposentou? Como é que eu vou demitir o servidor que está em disponibilidade? Nesse caso, eu ainda posso aplicar essa pena de demissão através da cassação da disponibilidade. A disponibilidade é aquele instituto onde o servidor que teve o seu cargo extinto ou declarado desnecessário ficou em disponibilidade remunerada, recebendo do município ou da Câmara até que ele seja aproveitado em outro cargo. Esse é o instituto da disponibilidade que pode ser cassado se o servidor cometer uma infração disciplinar típica da demissão, tá certo? Muito bem. E nós temos a aposentadoria também, que é concedida ao servidor, ou era concedida ao servidor, levando-se em consideração o seu tempo de serviço na atividade. Então não dependia, às vezes, da contribuição do servidor. Era como se fosse um prêmio da administração para o servidor que atingia determinada idade. Ele era aposentado. Nessa hipótese, então, cassava-se a aposentadoria do servidor que, antes de aposentar, ainda na ativa, tenha cometido uma infração disciplinar que não foi atingida ainda pelo Instituto da Prescrição, que é de 5 anos, nesse caso também, após o conhecimento pela administração municipal do ato infracional por ele praticado ou pela Câmara Municipal. Então, veja o seguinte, eu quero mostrar para vocês que
ainda se aplica a cassação da disponibilidade, que é perfeitamente possível, mas em virtude de duas alterações feitas à nossa Constituição Federal, tornou-se impossível daqui para frente, ou a partir daquelas datas em diante, se cassar a aposentadoria do servidor como penalidade em substituição à sua demissão, porque ele praticou um ato infracional típico da demissão. Tá? Por quê? Porque a partir da emenda constitucional número 20, do dia 15 de dezembro de 1998, quando a aposentadoria deixou de ser só por tempo de serviço para se transformar em regime de previdência de caráter contributivo, ou seja, a partir daí, para aposentar, eu levo em consideração o tempo de contribuição do servidor, eu tenho que levar. Eu entendo que a partir daí, eu e outros vários doutrinadores famosos entendem que não podia mais se aplicar a cassação de aposentadoria, quando passou, então, a partir da emenda número 20 de 1998, a considerar que, para aposentar, eu precisava contribuir por um determinado período. A partir daí, não se usou mais só o tempo de serviço, tem que haver o tempo de contribuição. Então, eu não posso, de forma alguma, cassar esse direito alcançado pelo servidor, mesmo que ele tenha cometido uma infração disciplinar ainda nativa, não prescrita, típica de demissão. Por quê? Porque senão estaria causando um enriquecimento ilícito à própria administração, que não aposentava mais o servidor, cassava a sua aposentadoria, não aposentava não, já estava aposentado, cassava-se a sua aposentadoria em detrimento, em prejuízo de todas as contribuições que ele fez ao Instituto durante vários anos, vamos dizer assim. Tá? Mesmo com a emenda 20 de 98, o próprio STJ continuou ainda pacificando o entendimento de forma majoritária de que o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria. A argumentação adotada pelo STJ é de que o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, no caso, poderá buscar a aposentadoria no regime geral sem os benefícios que fazia jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Então, mesmo ainda com a emenda constitucional 20, o STJ ainda continuou a ter esse entendimento contrário. Eu quero crer que quando o Constituinte, quando o legislador fez a emenda 20 de 98, foi com esse intuito mesmo, de não mais se aplicar a penalidade de cassação da aposentadoria do servidor em virtude da prática de ato infracional quando ele estava na ativa. Tá? Mas como o STJ ainda continuou tendo o entendimento que seria possível, aí veio a emenda constitucional 103 de 13 de novembro de 2019, que veio reforçar esse caráter contributivo da parcela previdenciária suportada mensalmente pelo servidor no regime de previdência própria. Com isso, o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal deixou isso bastante claro, que se tratando de tempo de serviço contado com base nas contribuições previdenciárias dos servidores, elas não poderiam mais ser cassadas pela prática de ato infracional, sob pena, como eu já disse, de enriquecimento ilícito do órgão previdenciário, tá certo? Então esse comando constitucional agora veio colocar uma pá de cal nessa abertura, vamos dizer assim, que se tinha de cassar a aposentadoria do servidor aposentado pela prática de ato infracional típico de demissão, tá certo? Porque aí no caso o vínculo jurídico do servidor, ele se encerra quando ele termina de contribuir, já entra para a sua aposentadoria, já obtém o benefício, tá? Então o rompimento do vínculo jurídico que gerou o tempo de contribuição, quer dizer, terminei o tempo de contribuição, rompi o meu vínculo jurídico com a Previdência. Esse rompimento subtraiu da administração pública desse período em diante o direito da instauração de processo administrativo disciplinar
para cassar-se a aposentadoria do servidor adquirida com base nas suas contribuições previdenciárias. Em resumo, nós temos que hoje não se aplica mais essa penalidade prevista no artigo 134 da Lei 8.112 de 1990 e também nas suas leis municipais ao servidor que está aposentado. O servidor aposentou hoje. Daqui a um mês eu descubro que ele cometeu infração disciplinar típica da demissão. Eu não posso aplicar como penalidade a cassação da aposentadoria mais. Vocês devem, vocês que são procuradores, advogados dos municípios, extirpar isso aí da sua lei que trata desse assunto, do regime jurídico, essa hipótese de cassação de aposentadoria. Deixar somente a cassação da disponibilidade, por força do disposto na Emenda Constitucional número 20 de 98 e na Emenda Constitucional 103 do dia 13 de novembro de 2019. Então não posso mais aplicar esse tipo de penalidade. Obviamente que não me impede de abrir um processo disciplinar para apurar, por exemplo, algum prejuízo sofrido ao patrimônio público, que tem que ser ressarcido pelo servidor, que é outra coisa, não é? Prática de um ato de improbidade que eu posso encaminhar para o Ministério Público, propor uma ação de improbidade, que hoje também, mesmo as ações de improbidade, não tem força mais de cassar a aposentadoria, que também se fazia dessa forma, e isso devido a essas mudanças da Constituição Federal em 1998 e em 2019, com a emenda constitucional número 103. Então, com isso, eu encerro para vocês esse estudo das penalidades disciplinares aplicadas aos servidores públicos. Eu deixei essa por último para falar sobre aposentadoria ou disponibilidade, porque ela tem essa característica agora de não ser mais aplicada ao servidor público, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. A partir do momento que o servidor aposentou-se por tempo de contribuição, ele fez ali nada mais do que um seguro para garantir lá na frente uma aposentadoria que não pode ser cassada por um ato proferido num processo administrativo disciplinar. É assim que deve ser interpretado, no meu modesto modo de ver, esta questão da cassação de aposentadoria. Nesse sentido, nós temos várias doutrinas, vários doutrinadores seguindo essa mesma linha majoritária, e esperamos que as próximas decisões dos nossos tribunais superiores caminhem também nesse mesmo sentido para que seja aplicada a Constituição Federal nesses casos. Com isso, encerro esse vídeo de hoje, agradecendo mais uma vez a você que está comigo, que está me acompanhando em todos os nossos vídeos que são publicados e disponibilizados para vocês que são inscritos às terças-feiras. E para você que ainda não se inscreveu, eu lhe convido, venha se inscrever no nosso canal, venha somar conosco, vamos aumentar o nosso número para que possamos ficar cada dia mais fortes e para que possamos, a partir do momento que vocês começarem a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu joinha aí na telinha, apertar o sininho aí, se inscrever no canal, deixar o seu like, o nosso vídeo vai se espalhar ainda mais por esse mundo afora. Agradeço mais uma vez pela participação de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.